tem a função de glorificar mesmo a Cristo. Com temor e tremor, nós vamos abrir o santo livro do Senhor. Em Isaías, nós vamos continuar nossa exposição, profeta Isaías. Vamos iniciar o capítulo de número 47, Isaías 47. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Isaías 47, versos de 1 a 6. Com atenção, interesse, amor à palavra de Deus, às Escrituras, ouçamos. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma mó e mói farinha, tira teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas, atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada, entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Até aqui, que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Queira, por sua graça, fazer isso, sua grande misericórdia, porque precisamos muito. Vamos orar. Senhor, humildemente buscamos a tua face em oração na manhã deste teu dia, dia do Senhor. Mais um dia do Senhor, que o Senhor, por tua graça e bondade, concede a nós este santo, glorioso privilégio de nos apresentarmos neste teu santo dia na tua casa de oração, para prestarmos o culto que é devido ao Senhor. E, Senhor, nos apresentamos com coração humilde. Sabemos que não somos dignos sequer de pisar os teus atos. Temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações. Somos transgressores da lei. Senhor, quem somos nós? Homens de lábios impuros que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós sabemos que tu és santo, 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 e não terás por inocente o culpado. Por isso nos humilhamos. E nos escondemos em Cristo Jesus, debaixo do seu sangue precioso, e revestidos com a sua justiça, que o Senhor quis por tua graça imputar a nós, é que nos apresentamos humildemente para o teu louvor. Tem misericórdia, Senhor. E agora, neste momento do culto, em que vamos receber a profecia, a palavra do Senhor, que foi revelada e trazida a nós para o nosso sustento espiritual, para a nossa salvação, consolação, ânimo, fortalecimento da nossa fé, tudo o que precisamos. Senhor, não podemos viver sem a tua palavra. Precisamos dela. Ser gracioso. E queira, portanto, no poder do teu Espírito Santo,
concedê-la ao nosso coração, aplicá-la ao nosso coração. Senhor, faz aquilo que só o teu Espírito pode fazer, aquela manifestação de Espírito e poder operando nas nossas vidas, meu Deus. Converte-nos e seremos convertidos. Tira o que não te agrada de nós. Santifica-nos, Senhor Deus. Aprimora-nos na fé. Queremos mais de Cristo, mais de Ti, mais do Teu poder. Nessa hora difícil em que nos encontramos, ó Deus, nesse mundo de apostasia que cada vez se distancia do Senhor. Estamos nos aproximando, Senhor, de dias de aflição, é chamado na Bíblia princípio das dores. Já temos visto isso, experimentado. Senhor, tem misericórdia se não tivermos a Tua palavra que nos anima, que nos sustenta, que nos conforta, que nos consola. Como, Senhor Deus, vamos enfrentar tudo isso? Tem compaixão. Por isso nós pedimos aqui que Tu nos abençoes. Toma o Teu servo que fala contigo, que tem essa responsabilidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. Toma minha mente, toma meu coração e fala, Senhor, como instrumento, mero instrumento nas Tuas mãos. Eu não tenho nada de mim mesmo, mas, Senhor, coloca-me nas Tuas mãos, à Tua disposição, para que Tu possas me usar para a Tua honra, para a Tua glória e louvor, para o benefício, Senhor, do Teu povo que precisa, carece de Ti. Então, Senhor, abençoa-nos aqui para a Tua glória, para a exaltação de Cristo, nosso Redentor, e edificação do Teu povo. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como os irmãos sabem, Deus levanta Isaías em Judá para profetizar a respeito do que estava para acontecer. O povo seria levado cativo para a Babilônia. Ainda não aconteceu isso aqui. É uma profecia. Nós já tivemos a oportunidade de dizer isso. Isaías viveu pelo menos 100 anos ou mais antes do cativeiro babilônico. Mas o Senhor mostrou tudo a ele. E o povo, então, estava sendo preparado para este momento que haveriam de experimentar. Muitos deles iriam morrer, mas era isso que haveria de acontecer com o povo. Mas o Senhor também traz consolação para o povo, de que esse castigo, reprimenda da parte do Senhor para com o povo que havia se distanciado do Senhor, se entregue à idolatria, teria um fim. E que então a Babilônia, o algoz, o inimigo que Deus levantou, iria ser julgada. Deus levanta os algozes, inimigos do seu povo. Ele tem o propósito de afligir o seu povo, mas ele responsabiliza a Babilônia, principalmente pela forma excessiva, com crueldade tamanha que usou contra o povo. Isso não escapou da mão do Senhor em absoluto. Todas as coisas estão na medida absolutamente certa. Satanás, Babilônia, qualquer inimigo jamais ultrapassa os limites que Deus estabelece para afligir seu povo. Mas, mesmo Deus tendo ordenado isso, esses inimigos serão todos responsabilizados. Então ele traz aqui uma palavra de consolação, na verdade. Este capítulo é uma palavra de consolação e encorajamento para os judeus, dizendo que o cativeiro teria um fim.
e que seus algozes, os babilônicos, teriam sua paga, receberiam juízo e seriam destituídos da sua arrogância. Babilônia seria humilhada até o chão e o povo de Deus libertado. Essa passagem está ligada com Apocalipse 18, que fala do juízo de Deus para com a religião de Roma, a mãe das meretrizes. Vamos abrir lá em Apocalipse. É um texto correlato e nós vamos citá-lo aqui algumas vezes. Apocalipse capítulo 18. Não vamos ler o capítulo todo, ele é grande, mas vamos ler pelo menos parte. Apocalipse 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Até aqui. Meus irmãos, nós vamos analisar esse texto aqui, breve, não é? Sob o título: O que está reservado para os inimigos da igreja. Nós vamos ver que eles, primeiro, serão humilhados, segundo, terão como inimigo o Redentor do seu povo, que é a igreja. Terceiro, serão responsabilizados pelos maus tratos que fizeram à igreja. Primeiro, serão humilhados. Veja, o texto diz assim: desce, assenta-te no pó, ó virgem, filha da Babilônia, senta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa delicada. Desce. Estava ouvindo eu gosto de acompanhar as sessões do impeachment, e ouvi o senador Magno Malta. Ele é sempre interessante, né? A maneira como ele coloca as coisas. Jocoso, mas sempre colocando as verdades. E ele usa a Bíblia, isso é importante. Alguém precisa levantar a verdade de Deus ali, e ele tem feito isso. E eu achei interessante que ele disse assim: não é este
não é este congresso que vai destituir Dilma. É Salomão que vai fazer isso. Aí todo mundo ficou assim, Salomão. É Salomão. Porque Salomão é que diz: a arrogância precede a ruína. Meus irmãos, é assim que é e foi e tem sido a Babilônia. E todos os inimigos que se levantam contra a igreja do Senhor. Eles são cheios de arrogância. É incrível como as pessoas que estão no governo, e aí não importa qual partido, eles não pensam em Deus. Eles não pensam que tudo que existe no mundo, as nações, os governos, os exércitos, os poderes, tudo que Deus criou e levantou é em função da sua igreja. O mundo existe em função da igreja do Senhor. Quando Deus estabeleceu as nações na terra, ele fez isto com relação ao seu povo, a igreja. Mas eles não percebem isso. A igreja, para eles, é um segmento da sociedade, uma manifestação como outras manifestações qualquer. Eles não podem discernir. E eles são arrogantes. Eles acham que tudo está nas mãos deles. E eles não podem ver, não podem discernir que Deus governa soberanamente e que tudo o que acontece diz respeito ao propósito que Deus tem para com o seu povo. A igreja é a igreja que Deus tem prazer na terra. Os justos, os seus santos, nos quais ele tem todo prazer, como diz o Salmo. Então, esses arrogantes, a Babilônia representa, meus irmãos, a arrogância de todos aqueles que se viram contra a igreja do Senhor. E é bom lembrar que a palavra de Deus faz referência em especial à igreja de Roma, a igreja católica romana, que é uma igreja apóstata e que virou as costas para a palavra de Deus e que se diz cristã, mas na verdade é anticristã. Sobre ela está o Papa, que é o anticristo, conforme a nossa confissão de fé, e ela não está errada, não. E os crentes, povo humilde na terra, tem sido maltratado, vilipendiado, desprezado, perseguido. Mas Deus está vendo. E ele promete, haverá um dia e um momento em que esta Babilônia, os inimigos da igreja, serão destituídos. Eles vão descer do seu pedestal, do seu pretenso trono e pretensa glória. O texto diz: desce, assenta-te no pó, ó Virgem da Babilônia. Essa expressão é uma expressão comum nas Escrituras para se referir às cidades. Normalmente aquelas cidades nobres, ricas, que se vestem de ouro e de vestiduras finas. Então as cidades, elas são comparadas às filhas dos reis, virgens, formosas, com os seus vestidos
finos, vestes finas. Então, é uma referência para quem se acha em glória, riqueza e finos vestes, virgem, filha da Babilônia. Mas veja, isso vai mudar. Ele está fazendo referência a essa luxúria, a toda esta riqueza, beleza. Isto vai acabar. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás mimosa e delicada. Acabou! Deus tem determinado a sua ruína e virá. Nós olhamos, estas pessoas estão cheias de si, ricas, cheias de poder, seus tronos, aparentemente alegres, inabaláveis. E ficamos olhando e pensando, meu Deus, como é isso? Eles estão praticando ruindade, eles não querem saber de Deus, nem de Cristo, nem da igreja, eles são ensimesmados e parecem inabaláveis, mas não é assim. E clamou com potente voz, dizendo, Apocalipse 18:2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então não se engane. Igreja do Senhor, povo de Deus, povozinho de Jacó, bichinho de Jacó. Virá a ruína dos inimigos da igreja. Os mundanos, aqueles que têm desprezado o povo de Deus, cairão. A ruína está próxima. Está chegando. Será um desastre. Meus irmãos, passará os céus e a terra, disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode ter certeza disso. Se você se sente assim, abalado, talvez duvidoso, tanto sofrimento, tantas lutas, dificuldades. Será que Deus esqueceu de mim? Vejo os ímpios que prosperam, esta Babilônia que, assentada em fino ouro, domina e nada acontece de ruim. Não se engane. Não se engane. Virá o fim. Ela cairá. E diz assim, até ao chão. Essa expressão, até ao chão, é uma expressão mesmo humilhante. Porque, veja, aquela mimosa delicada agora se senta ao chão, pega a mó, pedra de mó, para moer farinha. É uma roda em que ela tinha que moer o trigo sentada no chão, humilhada. Esse era um serviço de escravo, era um serviço humilde. Quem jamais, princesa, filha dos reis, com suas vestes finas, sentada no chão, moendo farinha como uma escrava, no chão. Ergue a cauda da sua vestidura, desnuda as pernas, atravessa os rios. Então,
fugindo, uma situação deplorável. É isso que Deus promete e é o que vai acontecer contra todos os inimigos da igreja. Então, meus irmãos, nós devemos saber qual é o fim do mundo, para que não haja inveja no seu coração e muito menos que você abrigue qualquer desejo de mudar de lado, de estar lá com eles. Mas que você tenha contentamento nas aflições ou restrições, privações, ou qualquer dificuldade que você tenha como crente. Que você seja encorajado a tomar as decisões que lhe afastam da Babilônia, do mundo. E lhe firme na igreja, mesmo que você perca. Porque você sabe exatamente o que vai acontecer com ela. A igreja está reservada um lugar com Cristo, nos céus. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E nós nos assentaremos em tronos ao lado do Senhor. Glória! Vitória, poder. Ao contrário, a Babilônia, ruína, desgraça, juízo, condenação de Deus. Então, aos inimigos de Deus está reservado a humilhação. Em segundo lugar, eles terão como inimigos o Redentor, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. Ele é o Redentor, ele é o Santo de Israel. Mesmo aqui no Antigo Testamento, esta referência é de fato ao Messias. Ele vem falando da ação salvadora do Messias, o Redentor. E agora, ele repete. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. O verso 4. O verso 3 fala do seu juízo. As suas vergonhas, isso é, da Babilônia, serão descobertas. Se verá o teu opróbrio, tomarei vingança e não pouparei homem algum. Isso é Cristo falando. Isso é o Redentor. Isso é o Messias. É o Salvador. Meus irmãos, a Bíblia diz assim: o teu pecado te achará. Então não se engane, mas dia menos dia, e todos os atos injustos, malignos, pecaminosos da Babilônia e de todos os inimigos da igreja que têm feito mal contra a igreja, contra Deus, esses pecados serão achados. Quando diz assim, as tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio, é isto, o teu pecado te achará. Não se engane quando você olha, parece injustiça que as pessoas façam coisas tão ruins, tão más, e fica encoberto e ninguém toma alguma, e as coisas continuam tudo bem. Não. O pecado será descoberto. Está estabelecida uma justiça e um juízo. Deus não terá por inocente culpado e o juízo virá sobre a Babilônia.
Em Apocalipse, no capítulo 3, na carta que nós temos aqui, escrita pelo Senhor Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, nós lemos assim: verso 17. Dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa é uma expressão que nos leva, nos conduz à doutrina da justificação. Aqueles que, pela graça de Deus, tiveram os olhos abertos, o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que encontraram verdadeiro arrependimento por obra mesmo do Espírito Santo, e se prostraram, e reconheceram seus pecados, e se humilharam, e choraram, e clamaram pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para que fossem purificados de todo pecado, e que então, pela graça e misericórdia de Deus, foram vestidos com a sua justiça, então suas vergonhas, seu pecado está coberto. O Senhor promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Dos teus pecados, diz o Senhor, não me lembrarei jamais. Então não haverá vergonha. Ninguém irá ver nossas vergonhas, porque estamos cobertos com a vestidura branca da justiça de Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão cobertos com esta justiça, suas vergonhas serão conhecidas naquele dia e receberão juízo justo por causa dos seus pecados. Então, meus irmãos, nós estamos diante da verdade de Deus. Ou você está livre desse juízo e suas vergonhas cobertas com a vestidura de Cristo, da sua justiça, e seus pecados, portanto, cobertos pelo sangue de Cristo e assim perdoados, ou elas serão vistas, conhecidas, expostas e punidas naquele dia, juízo final. Ou você está coberto com vestiduras brancas e suas vergonhas cobertas, ou você não está e vai ter que encarar de fato o justo juiz, como a Babilônia e todos os inimigos de Deus. E o Redentor é quem vai cuidar especialmente desse juízo. Ora, aquele que é o Cordeiro de Deus, manso e humilde, Salvador, e que disse, eu não vim para julgar a terra, mas para salvar. Ele agora é o advogado. Ele não é agora o juiz, ele é o advogado. Ele é o Salvador. Ele se comove com as multidões e chora sobre Jerusalém. É o Salvador, manso e humilde. Não quereis vir após mim para terdes vida, é o seu convite. As pessoas geralmente, quando leem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e veem Deus com juízo e executando o juízo contra aquelas nações que se rebelaram contra ele,
matando crianças, matando mulheres grávidas, isso todos ao fio da espada, que não sobre ninguém, nem animais, matem todos, porque ultrapassaram o limite, e é hora do juízo. Aí quando chega no Novo Testamento e vê o Senhor, amável, perdoador, fico pensando, bom, então o Deus do Novo Testamento é muito mais suave, doce do que o Deus do Antigo Testamento. Isso é ignorância. Não há nenhuma diferença. O Cordeiro manso, humilde, salvador, um dia virá como juiz. O nosso Redentor virá como juiz. Diz a palavra de Deus que ele vem sentado num cavalo branco. Uma espada aguda sai da sua boca, traz cetro de ferro para reger as nações. Pisará o lagar da sua ira e dará a cada um segundo as suas obras. E quando você abre em Apocalipse, no capítulo de número 6, no 6º selo, você vê o Cordeiro manso agora como juiz. Diz assim, vi quando o Cordeiro, verso 12 do capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo livre esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ira do Cordeiro. Não há diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Há diferença, sim, de hora e de momento. Esta é a hora da graça. Este é o momento e o dia da salvação. Este é a hora, o momento em que ele é apresentado como Cordeiro manso, salvador gracioso, perdoador. E agora, o momento da salvação. Venha agora, venha hoje, enquanto é tempo para encontrá-lo como Cordeiro manso, perdoador, para ser perdoado dos seus pecados, salvos por sua graça, cobertos por seu sangue e por sua justiça. Não espere o dia de encontrá-lo como justo juiz, redentor que virá em favor do seu povo, para exercer juízo sobre a Babilônia e sobre todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Deus ou que desprezaram o evangelho. Interessante que o texto diz assim, verso 3, as tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quer dizer, nós temos outra tradução, por exemplo, a King James, que diz assim, tomarei vingança e não virei contra eles como homem. Não virei como homem. Essa é a tradução da King James e algumas outras traduções. Calvino, especialmente, prefere esta tradução. Por quê?
exatamente porque eu não virei como homem, como eu vim como homem. Perdoador, que me conduí com as suas vezes, senti no meu íntimo compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, conduído como homem. Mas virei como juiz, redentor, como Deus, como leão, para despedaçar. E não vou poupar homem algum que se levantou contra mim e contra a minha igreja. Então pense, esta é a hora de encontrá-lo como redentor, como homem, salvador, mediador, humilde, que se entregou para ser cuspido, vilipendiado, bateram, fizeram o que quiseram dele, humilharam-no. E ele não abriu a boca, como ovelha foi levado para o matadouro. A Bíblia diz que ele poderia chamar 12 legiões de anjos, que destroçariam os seus algozes no instante. Mas ele não quis. Aos que amou, amou-os até o fim. Ele estava fazendo aquilo em favor da sua igreja, do seu povo. Era preciso que fosse até abandonado por Deus, Pai. E até a última gota teria que sorver o cálice da ira de Deus que era contra nós. Humilde, morreu exangue. Mas não virá como homem. Nesse sentido de perdoador, virá com glória, poder, como juiz supremo, com ira, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Cristo é esse Redentor. Ele é representado aqui na profecia por Ciro, que viria como grande general para, de fato, libertar o povo e executar juízo contra a Babilônia. Virá glorioso. Exercerá vingança contra os inimigos da igreja. Como capítulo 19, de 11 a 16 de Apocalipse, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o nosso Redentor. E ele virá. Como você prefere? Encontrá-lo agora? Buscá-lo agora, na sua compaixão, ternura, amor? E receber dele, não juízo, mas perdão? Salvação? Ou quer esperar e encontrá-lo como justo juiz? Terceiro lugar, esses inimigos de Deus serão responsabilizados pelos seus maus tratos. Versos 5 a 6. Assenta-te calada, entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos.
Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Diz assim: assenta-te calada. Assenta-te calada. Uma hora, a boca de blasfêmia desses inimigos de Deus, boca de zombaria, galhofa, desprezo contra Deus, vai se calar. Nunca mais acusações, blasfêmias, mentiras, heresia, nunca mais. Apocalipse 18, 22, 24. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Muitas vezes nos angustiamos com esse som alto, essa música diabólica, axé, rocha, eu não sei o que, todas essas misérias, que é uma poluição sonora e lasciva e contra Deus, nunca mais se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, fazedores de ídolos. Nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo, de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram reduzidas ou seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. É a sentença de Deus contra a Babilônia. Deus vai fazer calar toda essa miséria. Entra nas trevas, diz. Entra nas trevas. Meus irmãos, o que está destinado aos inimigos da igreja é o inferno. É esse o lugar de trevas. É o inferno. Veja Apocalipse 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Não se engane. O destino da Babilônia, de todos os algozes de Deus, do mundo, daqueles todos desprezadores do evangelho, é o inferno. As trevas. A Bíblia é clara, 2 caminhos apenas. Um estreito que conduz à vida eterna, que é o caminho de Cristo e do cristão na sua jornada cheia de dificuldades. Mas o destino é o céu, a luz do céu. Espaçoso, largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, ao inferno, às trevas, lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o destino final de todos esses que se levantam contra Deus e daqueles que inadvertidamente se associam a eles. Meus irmãos, a igreja pode ser afligida por vontade do Senhor para a sua correção. E muitas vezes os ímpios são usados para isso, mas serão responsabilizados pela sua crueldade. Eu queria que você prestasse atenção no Salmo 79. Veja como ele se encaixa plenamente
e já vamos caminhando para o final, mas eu quero que você acompanhe o Salmo 79. Diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo, quer dizer, alimento, às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornando-nos o opróbrio de nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelha do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 6 a 10, o apóstolo diz assim, falando do Senhor que virá com juízo: se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Os desprezadores do Evangelho. Veja, o texto diz: todos quantos não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. É muito triste desprezar o Evangelho. E o apóstolo, escrevendo, o autor dos Hebreus, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meus irmãos, é muito sério. E eu quero concluir, como os puritanos falavam dos usos, destacando apenas algumas coisas. Primeiro, o juízo virá contra a Babilônia, inimigos da igreja. Que sirva isso de consolação e encorajamento para os crentes. Segundo, Cristo
é agora o Salvador, mas quando vier será como juiz. Como é que você quer encará-lo? Terceiro, quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo. Ou você é parte da igreja, dos filhos de Deus, dos salvos pela graça, ou você faz parte da Babilônia, mesmo que esteja na igreja. Seu coração está no mundo, você está em perigo. Sair dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados e nem participantes dos seus flagelos. É agora a hora. E quarto, reconcilie-se agora. Venha a Cristo e seja transportado do império das trevas, do império da Babilônia, para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o tempo da graça. Este é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Que Deus nos abençoe.